desta noite, nós vamos falar um pouco, claro que muito resumidamente, sobre as questões do poder do pensamento. Antes, vale lembrar que antes da gente entrar a respeito de poder do pensamento, esses são os dois últimos livros que nós trouxemos aqui, além de todos os outros que são psicografados. E, como vocês sabem, é sempre a chamada a respeito de que todos os livros que são trazidos aqui, a renda é para a casa. Então, por exemplo, se você já tem o hábito de consumir lá na cantina o jantar, você pode comprar o jantar e depois um livro, né? Porque o que acaba acontecendo? Você não é só de pão que vive o homem, né? Também da palavra de Deus. E, na realidade, a gente sabe para que serve. Além de tudo, em relação à questão do livro, se não é para nós podemos presentear. O custo é bem acessível, que é $10 cada livro. E nós sabemos que as despesas da casa são custeadas através desse tipo de ação, né? É livro, a cantina, etc. Os espíritos não materializam dinheiro, né? Porque se o fizerem, estarão ou falsificando ou tirando de alguém, né? Porque a gente sabe que tem número de série e tudo mais. Bom, nós gostaríamos também, para aqueles que tenham interesse em estudar, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos às quartas-feiras, às 19 horas, das 19 às 20 horas, todas as quartas-feiras. Se você tem interesse, a turma que está aqui conosco, que nós estudamos em conjunto, é muito animada, vale a pena. Então, se você tiver interesse, venha. Inclusive, na aula da próxima quarta, nós vamos falar e fazer, inclusive, os milagres aqui. Vamos falar sobre milagres, mas também vamos fazer alguns, né? Que é para você aqui vir e ver o que acontece. Mas é muito interessante, porque é uma turma muito boa e nós estamos no começo. Nós já tivemos só 2 aulas, então aceitamos inscrições até a 4ª aula. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do pensamento. Nós sabemos que a mente ela é o potencial de inteligência, vida e consciência do próprio espírito, encarnado ou desencarnado. Logo, nós somos emissores, estejamos no plano em que nos encontrarmos, nós pensamos e emitimos vibrações, emitimos ondas. O nosso pensamento são ondas. Tanto é que a ciência entende que a mente ela é elaborada pelo cérebro, ou seja, e faz parte dele. Portanto, todo o conceito de saúde restringe-se ao corpo físico. A relação daquilo que se pensa entende-se cientificamente que é uma questão de química do cérebro. Esta é a relação que se faz no que diz respeito ao processo do pensamento. Porém, quando nós vamos estudando as questões do espírito, nós sabemos que o pensamento é inerente ao espírito. Na pergunta de número 89A, no Livro dos Espíritos, a resposta dos espíritos nos diz o seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, ou seja, é o espírito, o pensamento é um atributo. Atributo nessa questão, pessoal, não é de se atribuir, porque o princípio inteligente, ou seja, nós, antes de sermos espíritos, nós iniciamos a nossa caminhada como princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou nos dizeres de André Luiz, mono da celeste. Tudo é a mesma coisa. Na realidade, esse princípio inteligente, nós não iniciamos individualizados, porque iniciamos grupalmente e vamos à medida do processo evolutivo quando atingimos como princípio inteligente o reino animal. Eu passo depois. Quando atingimos o princípio inteligente o princípio inteligente atinge o reino animal, ele se individualiza e começa um processo individualizado de evolução, até chegarmos no nominal e sermos, então, considerados espíritos. Espíritos, claro, numa condição rudimentar que o planeta hoje já não nos apresenta mais esta capacitação, né? O projeto daquilo que seria espírito está datado de mais de 7 milhões de anos. Então, essa evolução acontece hoje em planetas que estão inferiores à questão daquilo que nós nos encontramos, da posição que nós nos encontramos hoje.
Na realidade, essa inteligência não é que nós vamos atribuir, nós vamos desenvolvendo essa inteligência, porque nós já somos princípio inteligente. Né? Então, na realidade, é a questão de evolução desta condição para chegarmos aonde nós nos encontramos. E o fato é, no livro Psiquismo, por exemplo, o Edgar Armond, comandante Armond, conhecido, que é o autor dessa obra, ele diz o seguinte: a mente é a área perispiritual na qual o espírito lança suas ideias, pensamentos, ordens, decisões e impulsos do livre-arbítrio e da vontade, e por ela recebe tudo quanto lhe vem do corpo físico e do mundo exterior pelos sentidos físicos. É a sede da consciência. Interessante notar, para que a gente possa entender melhor, é que nós não somos uma criatura única. Existem subdivisões tratadas por André Luiz desta maneira. Existem religiões ou seitas orientais que entendem ainda mais duas divisões nessa condição. Claro, nós não somos fatiados, né? É só para sermos mais didáticos, mas na realidade o conjunto que nós formamos quando estamos reencarnados é esse. É o espírito, que é o que utiliza, né, do corpo, etc. Mas para chegarmos até esta condição, temos o corpo mental. Do corpo mental, aí vem o corpo espiritual ou perispírito. Entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etérico, que é o que vitaliza a matéria. Quando nós vamos tomar passe, para nós entendermos bem, a atuação, o duplo etéreo, é onde nós temos a vitalização do corpo físico. É onde está a questão do fluido vital ou princípio vital. Quando nós vamos tomar passe, a atuação do médium sobre nós, ela é uma atuação do próprio magnetismo pessoal do médium, aliado aos espíritos, se o passe é espiritual. Né? Então, há uma associação e é exatamente desta questão do duplo etéreo, esse fluido vital que vitaliza a organização fisiológica nossa, que é transferido para a pessoa que está recebendo o passe. E se for o passe espiritual, há então a conjunção de fluidos ou energias espirituais casada com o do médium, para que haja então os efeitos que a gente conhece, os mais diversos. E finalmente o corpo físico. Ora, quando nós emitimos um pensamento, ele atua desta maneira. Ele atua desta maneira. Ele vai interferir em todos esses corpos apresentados. O contrário também é verdadeiro. Tudo que nós nos impomos em relação à questão do corpo físico também vai ter a atuação inversa. Vai atuar no espírito. Né? Ou seja, nós não somos então uma criatura fatiada ou espírito, perispírito e corpo físico. Há mais essas duas divisões. Na realidade, a questão de nós nos encontrarmos sobre o processo de interferências no corpo físico é sob a orientação da mente, ou seja, do espírito, que as células compõem os tecidos e os órgãos que funcionam como um todo indivisível com o auxílio do sistema nervoso e dos hormônios. Ou seja, tudo isso foi automatizado quando nós éramos princípio inteligente. Nós não precisamos ficar pensando, raciocinando em manter, por exemplo, a nossa organização fisiológica molecularmente ou atomicamente unida. A gente não faz mais isso, não é verdade? Aliás, o processo de automação ele é gigantesco, basta nós analisarmos alguns aspectos em nós mesmos. Por exemplo, você não pensa para piscar, você não pensa para respirar. Não é? Você imagina se tivesse que dar comando inteligente para piscar, respirar, não é? Fazer com que a saliva, não é? seja deglutida e assim sucessivamente. Não é? Veja, todo esse processo automatizado está no perispírito e ele aconteceu desde quando nós éramos princípio inteligente. Na realidade, onde é que se localiza a mente? Não é no cérebro, mas na dimensão do cérebro seria no diencéfalo. Aqui bem no centro dele, ela se localiza aí como referência e ela é delimitada pelo corpo mental. Olha que beleza que nós somos. Nós somos tudo isso aqui.
só que não separadamente. É uma relação de que envolve e é envolvido, ok? Não é uma separação assim. Tanto envolve quanto é envolvido. O espírito envolve o corpo como é envolvido, e assim sucessivamente os demais. Mas está aqui, essa chaminha no meio seria o espírito, não é? Ou alma quando está reencarnado, o corpo mental que o reveste, o perispírito jamais condensado, aí entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etérico, e finalmente esta camada, né, final, que é o corpo físico. Interessante que quando nós pensamos, né, muita gente já deve ter estudado a respeito, quando nós pensamos, nós agimos de maneira a interferir num processo chamado fluido cósmico ou universal. O fluido cósmico ou universal está para todo o universo e para todas as dimensões dele existentes. É a matéria básica, a matéria-prima básica de tudo que você pode entender como matéria. É o princípio elementar da questão da matéria. É interessante notar que quando nós vamos emitir um pensamento utilizando do fluido cósmico ou universal, olha o que acontece quando você, eu, nós pensamos. Ao emitir um pensamento, nós vamos influenciar. O fluido cósmico ou universal está para, por exemplo, como comparação, para nós, como se nós estivéssemos mergulhados dentro do oceano. Ok? Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Nesta relação que nós nos encontramos mergulhados, quando nós emitimos um pensamento, olha o que acontece para simplificar. A informação é do livro Evolução em Dois Mundos, que é de André Luiz. A mente humana capta este fluido, veja que nós estamos imersos nele, tá certo? Como o peixe está dentro do oceano, nós estamos imersos nele. A mente, ou seja, a nossa mente capta este fluido, faz uma modificação nele de acordo com aquilo que a gente está emitindo, ou seja, o que se pensa, e utiliza esse material transformado para emanar os seus próprios pensamentos. Significa dizer, então, que o que você, eu, nós pensamos é matéria mental. Nós emitimos matéria mental. É por isso que os espíritos, que têm capacidade disso, nos olham não como o corpo, mas veem o que você, eu, nós estamos pensando. Não é fantástico? Só que de uma maneira bastante interessante. Nós, para espíritos que têm maior capacidade, e ter capacidade para isso não necessariamente precisa ter tanta evolução. Quanto maior a evolução, maior a capacidade de poder analisar isso. Olham para a gente como se nós fôssemos uma tela de 3D, onde eles veem aquilo, não é o pensamento que é fugidio, porque nós pensamos uma série de coisas, então ficam verdadeiros flashes, mas tem aqueles que nós desejamos, aquilo que constitui o desejo nosso, que é o objetivo das nossas vidas, etc., isso plasma. Então, quando eles olham, eles veem exatamente aquilo que se está pensando. Tanto é que o médium não preparado, dado que aquilo que a gente pensa é matéria mental, se nós idealizamos uma pessoa, nós acabamos montando a pessoa do nosso lado, que ganha uma espécie de vida enquanto nós estivermos pensando, mantendo este desejo em relação a essa pessoa. Um médium que não tenha mediunidade educada, às vezes acha que é o obsessor da criatura, que não tem obsessor coisa nenhuma, é exatamente o molde, ou seja, a matéria mental do indivíduo que modulou a figura do lado dele. E que tem a sensação é de que tem vida própria. Essa é a sensação. Ou seja,
Quando os espíritos interessados em nós, por exemplo, como mentores, eles nos analisam em relação à nossa tela mental, ou seja, nós projetamos. Por isso que dentro da casa espírita, né, a gente tem que até, tem que tomar cuidado para não dar vexame para mentor, né, porque diz assim, meu Deus do céu, dentro da casa espírita pensando nisso, porque vem com naturalidade. O espírito que obsedia, tendo capacidade, também vê. E atua naquilo aonde o desejo da criatura seja mais forte. Não é fantástico? Isso, você está entendendo por que Jesus lá atrás disse vigiai e orai? Porque é prestar atenção em nós mesmos, essa é a vigilância. E a oração é para se fortalecer, inclusive mudando o padrão vibratório, mudando o foco de pensamentos que, por exemplo, se nós estamos emitindo matéria mental, esta matéria está imantada, e a palavra é essa, imantada do nosso magnetismo pessoal. Nós emitimos, ela entra em contato com outras criaturas, olha que beleza. Né? O nosso pensamento entra em contato de caráter material, porque nós vivemos num mundo de ondas. Entra em contato com criaturas que não nos conhecem, mas que vibram, que pensam de forma semelhante. Semelhante não é igual. Então, se os meus pensamentos são desequilibrados, olha a responsabilidade que a gente tem. Se os meus pensamentos são desequilibrados e são, por exemplo, de rancor, de ódio, de mágoa, eu estou emitindo esse material. Eu posso não ser o indivíduo que puxa o gatilho, mas estou estimulando o indivíduo que vai puxar. Sou corresponsável pela situação, não sou copartícipe? Se eu estou emitindo um material que mentes que se assemelham, ele não me conhece, mas entra na sintonia. Entrou na sintonia e eu estou estimulando o indivíduo também. Mas é o mínimo, mas está havendo um estímulo. O contrário também é verdadeiro, com a diferença de que, quando a gente pensa bem, nós somos cúmplices do universo. É impressionante. Ou seja, o bom pensamento entra em contato com o que de fato vigora no universo, que é o amor de Deus, e a gente entra em contato, e por isso que o pensar bem, como é da nossa natureza, porque somos criados pelo amor do Criador, por isso que pensar bem te faz sentir melhor. Não é fato? Querem ver? A gente vê na casa espírita, às vezes, a primeira, a segunda vez, não só na casa espírita, mas em qualquer organização que vise a melhoria do ser humano. Não necessariamente que tenha fundo espiritualista. Mas o ponto é, o que acontece, via de regra, num local como esse? Você se sente bem. Às vezes, numa primeira, segunda vez, nós não nos sentimos muito bem, não quer dizer que o local não seja bom e nem que nós não estejamos bem. Pura e simplesmente a questão da vibração, a questão da energia é diferente do local onde nós estamos. Há um processo de acomodação, de sintonia. Não quer dizer que o local é ruim nem que nós estejamos mal. Né? Mas, via de regra, nós entramos aqui numa reunião como essa ou outra e nos sentimos bem, sim ou não? Sim. Muito bem. O que acontece? Nós estamos patrocinando este processo. Nós somos copartícipes. Porque a gente chega aqui, qual é a nossa intenção? É estar bem. Então nós emitimos esse material e impregnamos o ambiente. Fora os amigos espirituais que também fazem esse trabalho em conjunto conosco. Então a atmosfera fica boa. A atmosfera é agradável. Faça um teste. Vá numa maternidade e perceba a vibração ambiente, como é agradável, não é? Às vezes até você tem a sensação de ser morninha.
e às vezes achar que está sentindo perfume de flores quando a grande maioria não aceita que você leve flor, porque pode ter alergia a pólen, o bebê, a mãe ou ambos e coisas do gênero. O que acontece? Qual é o tipo de atitude mental que as pessoas têm dentro de uma maternidade? Esperança, beleza, renovação de vida, etc. Não é? Você impregna isso. Vá num pronto-socorro e veja a diferença. O que tem lá? Urgência, medo, não é? O medo do desconhecido, a situação de aflição muda. Outra situação. Você vai na casa de pessoas que têm o hábito de buscar relacionamento positivo, por isso que Evangelho no Lar não é só para isso, mas porque Evangelho no Lar não é para ficar fazendo desinfetar a casa. Na realidade, não é para desinfetar a casa, mas o Evangelho no Lar é ponto referencial, reunião de estudo e ponto referencial para as nossas propostas de mudança. Porém, como nós entramos em contato com mentes superiores, a nossa proposta é uma proposta de melhoria, de mudança, nós vamos impregnando o ambiente com essas energias e vamos fazendo um trabalho de reciclagem de energias desequilibradas pelos pensamentos, por vezes, ou situações onde, por vezes, não estão tão equilibradas. O que acaba acontecendo, você vai numa casa onde a grande maioria das pessoas vivam relativamente bem, isso não quer dizer que não hajam problemas. Você sente uma atmosfera agradável, não é? Você vai numa casa de gente que briga muito, como é que você sente? Aquela coisa agitada, fria, uma sensação pesada, desagradável, coisas do gênero. Isso é exatamente todo esse mecanismo que parece ser muito complicado que nós estamos aqui trabalhando na noite de hoje. Isso é exatamente a manipulação, não é de manipular com as mãos, né? Mas é a nossa capacidade de fazer com que haja modificação neste fluido que está também no ambiente que nós nos encontramos. E fazemos a modificação para melhor ou para pior. Ou seja, quando nós pensamos no bem e vamos fazendo isso, por exemplo, dentro do próprio lar ou nos ambientes que nós estamos, nós não adoecemos com facilidade. Porque, veja, Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, disse: existem doentes e não doenças. É tudo a mesma coisa, não é. Doente sou eu, o espírito. Doença é um processo aonde eu vou exudar. Ou seja, vou botar para fora o desequilíbrio que eu vivo. Ou vou até mesmo captar de fora para fazer jus àquilo que eu estou vivenciando em matéria energética que eu me encontro. Ou seja, tem um monte de mosquitinho. Todos eles vão me picar. Ok? Aí tem um indivíduo do meu lado, mas ele não é picado, mas eu sou. Por que eu vou atrair o bendito? Porque a minha condição vibratória favorece o processo. Não quer dizer que se nós tivermos uma condição equilibrada, que nós não passemos por situações de provação através até mesmo da enfermidade, porque é uma questão de cunho material. Não é? Por incrível que possa parecer, a idade vai nos debilitando, não é assim? Ela vai, por mais que nós nos cuidemos, ela vai nos debilitando. Nós vamos ficando muito mais frágeis. Não é dessa maneira que funciona? É interessante porque o ciclo ele se repete, né? Nós nascemos fragilizados e, com o passar do tempo, nós vamos fazendo um processo de fragilidade que vai se acentuando com o passar do tempo. Por melhor que você esteja mentalmente, por mais que você vibre positivamente, que nós vibremos positivamente, é uma realidade da máquina orgânica que vai se desgastando gradativamente. Mas isso é a lógica do processo reencarnatório atual. Então, na realidade, o pensamento, como dissemos, ele é também matéria detentor de características físicas e também não seria difícil nós conhecermos os efeitos que esta matéria
pode ter sobre o nosso corpo físico. Por exemplo, veja como é que nós atuamos no nosso corpo físico pelos nossos sentimentos e emoções. Para a gente, quando vai emitir um pensamento, o que acontece em relação ao nosso corpo? Primeiro, a gente lança o pensamento. Ele vai vibrar matéria mental, né, como nós já dissemos lá, utilizando o fluido cósmico. Vibra a matéria emocional, afeta o duplo etérico, vibra os centros de força que estão no perispírito, vibra os meridianos, afeta a matéria cinzenta do cérebro, age no sistema nervoso, aciona plexos e glândulos e age no corpo físico. Depois dessa mão de obra toda, se você não pensar bem, pelo amor de Deus, olha o gasto de energia. Não é verdade? Olha o gasto de energia. Um pensamento, olha o caminho que ele percorre. Veja, há um dispêndio energético, ou seja, o indivíduo tem a oportunidade de fazer bem a si mesmo e, de repente, há um dispêndio energético fazendo mal a si mesmo, com preocupações de coisas que nunca irão acontecer. Aliás, vamos sugerir aqui uma obra, se você acha todas elas do Chico, nós podemos achar em PDF gratuito na internet. Chama Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Se não quiser o livro todo, procure a mensagem que se chama Belarmino Bicas. É o nome do indivíduo, é o título da mensagem. Belarmino Bicas, ou o livro Cartas e Crônicas, onde esta é de Humberto de Campos Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem está inserida no livro. É um espírito contando para Humberto de Campos lá no plano espiritual e o Humberto de Campos passando a experiência dele através do Chico. O Belarmino Bicas desencarnou 22 anos antes do programa que ele fez por ser mal-humorado. Que é uma coisa que espírita não é. Não é fato? Mas você acha que você é mal-humorado com coisa importante? Era assim, mal-humorado com o neto, mal-humorado com o filho, ia na padaria e aí... Mal-humorado de uma maneira geral. Pegava a I-95, ficava mal-humorado por causa do trânsito, a tampar, coisa do gênero. Vai desgastando aonde está o duplo etéreo, o fluido vital, vai despendendo energia com o mau humor e se morre antes da hora. Aliás, diz André Luiz, que é grande o número de pessoas que desencarnam antes da hora. O elevador, quando tinha botão, a gente ficava bombando para ver se ele vinha mais rápido. Agora que é de luzinha, a gente fica esfregando para ver se esquenta e vem mais rápido. Vai desencarnar antes da hora. A escada é rolante, mas a gente sai pulando na escada, porque ela é rolante. Já viu quando está esperando o elevador? E anda para lá, e anda para cá, anda para lá. Vai desencarnar mais cedo. Claro, você está despendendo uma energia. Ah, mas é um pouquinho. Mas é toda hora. É conta-gota. Você deixa uma torneira pingando, você vê a quantidade de água que é despendido depois de 24 horas. Não é fato? É conta-gota. Uma a uma. Então veja, uma vez, olha que maravilha que a doutrina é para nós. Ela nos conscientiza a respeito de nós mesmos. Não é fantástico? Ela abre a possibilidade de nós nos conhecermos e economizarmos um pouco mais de vida. Porque não tem essa história de não, eu vou desencarnar com tanto tempo. Não, é uma questão de podemos esticar a existência sendo útil, sendo bom. Não é? Não é verdade? Esticar a existência. E tem que procurar esticar a existência. Se o mentor nosso está esperando lá, deixa ele esperar sentado, não é verdade? Essas informações de que as cidades são formadas de material de estrelas e tal, etc., vai que o GPS leva a gente para o lugar errado, não é verdade? É melhor administrar o que se conhece aqui do que o que não se conhece.
E tem um outro detalhe importante para a gente ver sobre os aspectos daquilo que nós fazemos a nós mesmos. A gente já conhece de muito tempo DNA e RNA, e o RNA é o mensageiro, é o que leva a mensagem para o núcleo da célula. Ou seja, quem tem a chave deste núcleo para o cidadão aqui poder levar a mensagem para dentro dele, o sujeito se chama espírito. Então, estados de raiva, desmotivação, inveja, revolta ou alegria, aceitação, motivação, amor, paz, enfim, os estados afetivos que o espírito, ou seja, nós oscilamos, vão exatamente, o RNA no corpo físico vai atuar no núcleo da célula. Quem tem a chave no núcleo da célula, não é exatamente nós. Tenhamos nós consciência ou não disso. Então, é por isso que não se adoece por vírus ou bactérias, mas sim por ordem do espírito. Ah, mas eu não tinha consciência. Ok. Então vai adoecer inconscientemente, mas vai. A chave desta condição é do espírito, é nossa. Então significa dizer o seguinte, aqui o exemplo que nós dissemos. Né? Tem, de repente, por que será que a pessoa, num hospital, o médico não fica, às vezes, com enfermidades contagiosas, ele não se contagia. Como muitos profissionais não se contagiam, mas tem aqueles que se contagiam. Percebe que é uma relação de vibração, seja ela consciente ou inconsciente. Nós somos atraídos e atraímos situações e pessoas de acordo com a nossa maneira de pensar. Nós não dissemos, emitimos um pensamento, ele leva o magnetismo nosso, entra em contato com outras mentes e olha que fantástico. Nós emitimos, ele entra em contato com outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, estejam elas aonde estiverem, e voltam para nós enriquecidos do bem ou do mal que nós desejamos. E é tudo wireless, não tem cabeamento, é fantástico. Você emite, é tudo wireless, ele entra em contato e volta para a gente. Não é fantástico? Havendo que ser bom é ser inteligente. Quando ser bom é uma questão de inteligência, porque se nós somos a essência de amor, quando nós emitimos um bom pensamento, nós estamos inteligentemente trabalhando em nosso favor. Emitir um pensamento desequilibrado é uma questão de trabalhar contra a própria natureza, percebeu? Porque é vírus e bactéria que pega a gente de repente, trabalhamos contra a nossa própria natureza. Olha que fantástico! Pensar bem é bom para a criatura sob todos os aspectos, por isso que é necessidade, por isso que Jesus insistia em determinados pontos. Perdão, por exemplo. Quem não perdoa, primeiro que já vive no passado de si mesmo. E quem vive no passado não tem presente. Quem não tem presente não tem futuro. Em Harvard, cerca de 2 anos atrás, apresentaram um estudo, que não é uma regra, mas é um percentual considerável, do padrão mental que a criatura vive. 75% das pessoas, mentalmente, vivem no passado. 25% das pessoas vivem no futuro. E 5% vivem no presente. O que você acha que sai daí? Nada. No passado que era bom, está fugindo do presente. No futuro vai ser melhor, está fugindo do presente. Ora, o passado já foi, o futuro é subjetivo. Se eu não fizer nada hoje... Não vai ter o futuro. Claro! Não é verdade? Olha que coisa interessante. Nós fomos fazer palestra numa instituição, né, já demos essa informação aqui numa outra oportunidade. A pessoa foi tomar passe e desencarnou no passe.
é completamente subjetivo. A gente tem Isso não quer dizer que nós não vamos ser criaturas previdentes. Mas se preocupar com uma coisa que a gente nem sabe se vai chegar, não é fato? Se preocupar com uma coisa que já foi. Então, por isso, olha a recomendação de Jesus a respeito do perdão. Olha a lógica. Já foi. Ah, mas é que eu fiz. Você fez com o conhecimento que tinha lá. Não é com o conhecimento que tinha aqui. Se tivesse a bagagem que tem hoje, não faria. Então não adianta querer ficar carregando uma culpa quando o processo não era conhecido. Faz sentido, não? Porque a gente está sendo masoquista. Nós estamos sofrendo com a experiência de hoje de uma coisa que nós fizemos sem experiência. Então o que resolve? Eu preciso fazer o quê? Exercitar o auto-perdão para poder, inclusive, exercitar o perdão para o outro. E fazer o melhor trabalho no hoje para que o desdobramento seja interessante. Não é, eu vou largar todo o processo previdente da minha vida. Não é nada disso. Mas é usar dessa energia para a coisa acontecer. Porque se não se usa a energia aqui no trabalho, a coisa não vai acontecer para frente. Né? Ou seja, é foco. Não adianta, porque pensar lá na frente ou pensar aqui atrás, a gente acaba perdendo o foco. Acaba ficando, não é? Ou lá atrás ou lá na frente, mas não na realidade da vida. Fora tudo isso, as questões das ligações mentais, como a gente estava falando. Veja como é importante entender isso. É a mesma coisa, não é, que uma antena de televisão e um televisor. Que nós emitimos e alguém recebe, mas o contrário também é verdadeiro. Alguém emite e nós passamos a ser o televisor. Funcionando da seguinte maneira. O pensamento a formular-se em ondas, diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons, exatamente igual, de transmissor a receptor na televisão. Por isso aquilo que a gente emite afeta os outros cérebros e, dependendo da condição, nós plasmamos aquilo que estamos pensando. E é possível, como dissemos, ser visto. Tem mais. A vontade é a mais primária. Olha o que disse o Schopenhauer, que foi uma criatura que viveu de 1788 a 1860, um filósofo que diz o seguinte: é a mais primária e inconfundível característica do ser vivo, onde a razão será a instrumentalização da realização dos desejos do indivíduo. Não é genial? Ainda, através dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, nós teremos uma influência saudável ou maléfica sobre a organização ou a tessitura dos órgãos e sistemas do corpo humano, uma vez que os mesmos passam através destes após as suas emissões, conforme a gente mostrou naquele quadro com a questão da escala de que quando se pensa. Cada pensamento meu influencia em toda a minha organização fisiológica, influencia em mim como um todo, e à medida que eu mantenha, então eu crio um campo mental ao meu redor. Que algumas pessoas que têm maior sensibilidade percebem no outro. Sabe aquela história de estar carregado? É o processo da vibração, que alguém mais sensível, né, percebe no outro. Diz assim, nossa, como você está carregado, você deve estar com encosto. Né? Porque o encosto, na verdade, o espírito é meio espírito e meio sofá, né? Porque se é encosto, tem que encostar em alguma coisa que seja confortável. Como é que eu resolvo isso? Foi uma questão que uma moça, por acaso era uma moça, podia ser qualquer um, de nós, inclusive, fez para o Chico, certa feita no centro dele, na hora lá das despedidas, que fazia aquela fila enorme. Aquilo virava, às vezes, né, um tratamento de atendimento ou assistência espiritual, porque as pessoas, às vezes, faziam consultas. E aí uma moça se aproximou dele e disse assim, Chico,
tem como eu fechar o meu corpo? Você sabe o que é fechar o corpo, né? Tem como fechar o corpo? O Chico disse, tem. Disse, o que eu devo fazer? Basta ter a consciência tranquila. Não precisa... Se quiser usar aquele balangandã aqui, no tornozelo, etc. Mamãe me deu uma vez um salzinho que eu tinha que andar com ele na carteira, porque ele me protegia, etc. Eu usava o sal, né, porque aquela história, né, aquele pacotinho de sal, porque eu atendia as necessidades dela, mas não é isso que faço. Não, eu não acreditava no salzinho, mas é aquela história, né? Um amigo nosso foi uma vez numa feira e uma senhora disse assim, olha, ela estava com a banca vendendo potes de mel. E aí ela chamou ele assim meio no canto e disse assim, olha, eu tenho um negócio aqui que se você usar, um balangandã desses que se você usar, você vai ter toda a sorte que você quiser na sua vida. Aí ele olhou para ela disse, eu posso vender para você. Ele disse assim, de jeito nenhum eu vou comprar. Eu vou deixar com a senhora. Porque assim a senhora vai vender todo o mel que está aqui na tua banca. Percebe? Esta relação de dependência das coisas não tem nada de errado. Não tem nada de errado, o ponto é, mas não é exatamente... não é isso que faz, é o campo mental que nós montamos através daquilo que se pensa todos os dias. A gente vai alimentando esse processo e vai fazendo, então, esse sistema de ligação em tempo integral. Em tempo integral. Então, veja a necessidade de pensar bem, veja a necessidade do perdão, a necessidade de quebrar as estruturas daquilo que nos prende à condição antiga de nós mesmos. É tão importante entender isso, que se fosse de máxima importância a relação, por exemplo, com o passado, a gente não tinha o processo da bênção do esquecimento. A gente não tinha processo. Aliás, é Augusto César, no livro Espírito, no livro Presença de Luz, através de Chico Xavier, que nos diz que nós reencarnamos trazendo de provas e expiações de 20% a 25%, num total de 0 a 100, porque os outros 75, 80 a gente arruma por aqui mesmo. O que é um verdadeiro vexame. Né? A gente vai se complicando. Coisas simples vão se complicando. A troco, às vezes, de nós não darmos o braço a torcer. Esse gostinho eu não vou te dar. Sabe o que está acontecendo? Montando um processo que irá, dependendo do aprofundamento, se tornar numa enfermidade amanhã. Seja ela de que natureza for. Seja psíquica, seja física, seja o que for. Por isso, olha que coisa interessante. Esse cidadão aqui, Masaharu Emoto, que desencarnou em 2014, ele fez experiências em relação à condição daquilo que nós influenciamos com a mente sobre cristais de água. E ele congelou a água, o indivíduo fazia a emanação dos pensamentos e ele congelava e fotografava os cristais de água. É tão incrível o que nós conseguimos fazer com a capacidade da nossa emissão dos nossos pensamentos. Aqui, um cristal de água sobre a influência, né, fotografado depois da influência de vibrações de amor. Olha a beleza do quadro, né, um cristal de água. Este outro, sob as vibrações ou os pensamentos de paz. Aqui, as vibrações, a bênção ou vibrações ou energias de um monge zen budista. Olha a beleza das formas. Neste outro quadro, uma amostra de água de uma nascente, diretamente de uma nascente, ou seja, ela pura. E, neste quadro, a ameaça de morte e aqui a questão do ódio. Veja que coisa impressionante as alterações que nós fazemos. Por isso que
Sabe a questão da água magnetizada? A água magnetizada ou fluidificada que a gente toma depois do passe. Nós não temos noção do que pode fazer aquele copinho de água, não só o passe. A gente não tem noção. Às vezes tem gente que inclusive narra que tem sabor, né, ou às vezes odor e sabor de algum medicamento. Porque cada um deles é preparado pelos amigos espirituais, é fluidificado, que é para você, não é para mim. Então o que é para você não é para mim, é um a um, e a gente vai pegar aquele que de fato nós estamos necessitando. E por vezes é uma medida preventiva, porque a água assimila as energias ambientes. Está vendo de novo a questão do Evangelho no lar? Está vendo por que pensar bem? Esta questão de fazer com que o lar seja realmente o ambiente que nós nos restabeleçamos, inclusive energeticamente. Estas são as questões daquilo que a gente pode estar ingerindo sobre o pensamento que a gente está colocando dentro de casa. Então, em caso de dúvida, se existir alguma, opte pelo amor. Em caso de dúvida, faça a opção por Jesus. Porque, de fato, não é o Jesus de religião, é o Jesus na questão de nós nos conscientizarmos a respeito do amor, do perdão, da luz nas nossas vidas, a refletir na vida do semelhante. Muita paz a todos. Obrigado.